Olá, assinante do canal 14 da NET, estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a participação do nosso amigo Hélio Araújo, que vai fazer um bate-papo gostoso aqui com a gente. Seja bem-vindo, Hélio, é um prazer tê-lo aqui na programação do Visão Geral. Eu que agradeço, Eliane, a você, a sua equipe, aos telespectadores que sempre estão aqui prestigiando você. Eu acho que é importante a gente participar, a população anapolina, ao pessoal do canal 14, conhecer um pouco da vida dos anapolinos, né? Isso é muito importante. Verdade. Por falar em anapolino, você é anapolino, vamos falar um pouquinho de você? Vamos passar para os nossos ouvintes aqui da NET, né? Um pouquinho de você. Vamos falar um pouquinho de você? Eu me considero anapolino. Na verdade, eu sou mineiro, mas vim para Anápolis com 3 anos de idade, né? Certo. Fui criado aqui, pertinho, aqui de frente ao Colégio Zé Ludovico de Almeida. Ali eu até casar, me residi naquela região ali do centro, Vila Brasil, e vai descendo Vila Fabril ali para fora. Ali eu morei praticamente a minha vida toda, né? Desde os 3 anos de idade. Sou casado, pai de 3 filhos. Atualmente sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustível do Estado de Goiás. Estou licenciado licenciei, né, nesses últimos entre 10 dias que a lei pede para ser licenciado, né, e me licenciei. Hoje eu sou pré-candidato a vereador por Anápolis. Fui candidato no pleito passado, de última hora. Fui candidato de última hora e fiquei de primeiro suplente. Tive 1.000 e poucos votos. Graças a Deus fui bem votado. E tomei gosto pela parte política também. Que o movimento sindical também é política. A gente vive todo dia aquele trabalho de assistencial, de saúde, social com o trabalhador, e a gente acaba gostando disso, né? E fui convidado pela deputada Magna Mofata no pleito passado a ser candidato por Anápolis. E acabei sendo candidato. Nessa altura aí, virei candidato e fui, nos últimos 40 dias que fiz campanha, graças a Deus fui bem votado. Tive uma votação muito expressiva e fiquei de primeiro suplente, perdi por 40 votos. Eu digo que foi 40 não, foi 40 votos de experiência. E tomei gosto e hoje sou pré-candidato a vereador por Anápolis. Estou de novo aí organizando o meu pessoal, a minha turma, para ver se dessa vez a gente vai, né? E se Deus abençoar for eleito, quero fazer um trabalho excepcional em Anápolis, um trabalho que nenhum vereador até hoje fez, se Deus quiser. Certo. Antes da gente entrar na área da política, eu quero saber de você. Há quanto tempo você está na frente do sindicato? Na verdade, hoje estou licenciado, mas há 10 anos eu fundei esse sindicato. Há 10 anos atrás a gente queria fundar aqui em Anápolis esse sindicato dos trabalhadores em postos, e era para ser só de Anápolis. Mas como eu entrei para a federação acabou querendo fundar no estado todo. E eu acabei virando um presidente do sindicato do estado. Não era para ser presidente do estado, mas acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Na época que eu entrei para a federação, olha, você vai ocupar aí, você vai ajudar a fundar o sindicato, e você vai... Porque não tinha esse sindicato. Na realidade, o sindicato que nós tínhamos aí de trabalhadores em postos foi fundado no Brasil todo. Só que em Goiás faltava fundar. E como eu trabalhava em imposto a mais, hoje, quase 23 anos de posto de combustível, nessa época, eles me convidaram para fazer parte. E como eu fui convidado a fazer parte dessa fundação, e acabou no dia da fundação, o pessoal que está aqui não consegue administrar esse sindicato. E como a minha formação é contábil e minha formação é administração também, que eu me formei em administração e fiz o curso técnico de contabilidade, eles acharam por melhor me colocar de presidente provisoriamente. E acabou esse provisoriamente, ficou 10 anos, né? 10 anos de fundação. E com isso aí, a gente fez um trabalho excepcional na categoria nossa, em todo o estado, que conseguiu atingir um trabalho diferenciado. E esse trabalho foi mostrado para o trabalhador e, graças a Deus, estamos lá até hoje, né? Hoje eu licenciei, mas a gente continua deixando um legado nosso lá, que é o mais importante. E que são quantos filiados ao todo? Hoje no estado a gente conta com mais de 7.000 sócios. A gente tem esses sócios, são sócios que a gente fala sócio de carteirinha, né? Aquele sócio que participa, contribui. E quando eu fundei esse sindicato, eu achei por melhor cobrar só do associado. Porque a gente tem muito benefício, depois disso aí a gente constituiu um patrimônio,
A gente criou assim, um vínculo melhor com o trabalhador e eu achei por melhor cobrar só do sócio. Só o sócio que tem hoje direito aos benefícios. E como a gente tem muito benefício, a gente construiu aí nesse decorrer desses 10 anos muito benefício. Esses benefícios são para todos os filiados? Quais são esses benefícios? São para todos? Ou só aqueles que estão pagam a mensalidade? Na verdade, são os que são associados, as mensalidades que eles pagam. Não é uma mensalidade pequena, mas é o pequeno que vira muito, né? A gente consegue administrar uma subsede em Tumbiara, consegue administrar uma subsede aqui em Anápolis, conseguimos administrar nossa sede que é de Goiânia, lá em Goiânia, conseguimos manter todos os funcionários dos sindicatos, que são mais de 20 funcionários hoje. Conseguimos também administrar clubes que a gente faz parte, né? Clube em Goiânia, clube em Anápolis, apartamentos que nós temos lá em Caldas, que a gente adquiriu esses apartamentos. Tudo isso aí, eu digo para o pessoal que trabalha comigo, não é meu, não é deles, isso aí é da categoria, né? Categoria que a gente conseguiu abarcar, afiliar, e hoje eles têm esses benefícios. E tudo isso foi conseguido através desses anos todos que você estava na frente do sindicato, esses benefícios para os seus filiados? Sim, sim. Na verdade, esses benefícios foi uma construção assim, de aquele tijolinho que você põe 1, 2, aí essa verdade é que foi feito essa construção, né? A gente consegue ter bastante benefício aí, saúde hoje, a gente tem mais de 12 especialidades médicas, vários atendimentos jurídicos, tudo isso foi construído lá atrás, um a um, viu, Eliane? Não foi fácil, foi difícil, mas graças a Deus a meta que a gente constrói, né? Todo ano um trabalho diferenciado. A gente costuma fazer todo final de ano uma confraternização entre a categoria nossa. Eu me lembro que a primeira que eu fiz há 9 anos atrás, tinha 200 e poucos associados. Hoje a gente faz em Goiânia, lá com mais de 5.000 pessoas, uma festa que a gente fecha clube. Isso aí é gratificante. Aqui em Anápolis a gente faz também lá no Jockey, a gente fecha o Jockey, a parte de praticamente o Jockey inteiro. A gente consegue juntar mais de 2.000 pessoas. Isso aí é gratificante para a gente ver isso, né? Que o trabalhador ele vestiu a camisa do seu sindicato. E qual conselho você daria para aquelas pessoas que ainda não é sindicalizado? Na verdade, a gente vive um momento único no país, né? Eu acho que a gente tem visto isso aí. Não só a questão dos patrões, do sindicato patronal, dos sindicatos laborais, são os sindicatos de trabalhadores. A gente vive um momento único do movimento em todo o país. A gente vê situações onde há sindicatos que trabalham e sindicatos que não trabalham. Eu vejo aquele trabalhador que vê isso no seu sindicato, um sindicato atuante, um sindicato que trabalha, até o próprio sindicato patronal. A gente vê essas situações que são sindicatos abandonados, outros que patrões não se filiam mais, o próprio sindicato laboral, o trabalhador não filia. A gente vê uma situação complicada para o movimento. Eu vejo que é o momento de se unir. O trabalhador tem que se unir com o seu sindicato, o sindicato patronal, o patrão tem que se unir com o seu sindicato patronal, porque a gente está enfrentando momentos difíceis na política, no movimento sindical, na questão das reformas que estão vindo, são reformas que prejudicam. Eu tenho dito até para alguns patrões que a gente precisa se unir. Eu acho que a união nesse momento é o mais imprescindível para que cada um se sobreviva. Eu faço questão, não adianta acabar. Se eu acabo com o sindicato patronal e acabo com o sindicato laboral, a gente acaba com a representação. Se eu acabo com a representação de um sindicato patronal ou mesmo com um sindicato laboral, isso é complicado. A gente deixar de ter aquele representante ali que possa nos auxiliar. A verdade é essa. Porque é fácil a gente acabar com um movimento sindical, né? Você vê que a gente faz essas reformas, vem aí vários instrumentos legais, e isso aí atrapalha o quê? Atrapalha, na verdade, aquela ponta que é o patrão e o trabalhador. Isso aí que é o mais difícil que eu vejo no meu ponto de vista, viu, Eliane? Certo. Você falou que teve que dar uma afastada do sindicato pelo fato que você é pré-candidato agora nas eleições. Há quanto tempo que você se afastou? Foi agora, esses dias? Na realidade, a gente cumpre o que a legislação eleitoral pede
né, que é os 4 meses que antecede o pleito eleitoral. Como o pleito eleitoral está previsto para outubro, a gente já fez o que a lei mandou, o afastamento desde do pleito eleitoral que vai ser em outubro. Só o que a gente não sabe, está uma incógnita se vai ter eleição em outubro, se não vai ter, se vai ser em novembro, se vai ter em dezembro. A verdade é essa, nós estamos esperando ainda. Porque se for lá em novembro, eu tenho que voltar para o sindicato. Essa que é a verdade. Mas a gente cumpre o que a lei manda, eu estou cumprindo, afastando. E então você estava lá nesse momento dessa pandemia. Sim, sim. E você falou na saúde. O que o sindicato está fazendo para melhorar a saúde do trabalhador do seu setor? Porque os postos são também agregados ao sindicato? São todos os postos de gasolina? Na verdade, o que acontece? Eu represento o trabalhador e do outro lado o presidente do patronal, que é o Márcio. Essa representação nós temos sempre conversando. Como os postos de combustível são utilidade pública, não podem fechar. Na verdade é essa. Isso. Sempre desde o começo, alguns sindicatos fecharam a porta, e foram a questão da pandemia, né? Nós, como somos utilidade pública, nós não podemos fechar nesse momento. Isso. O sindicato, não sei se vocês estão acompanhando, a gente tem feito live, tá no Simpóspet estadual lá no Facebook, a gente tem sempre acompanhado, a gente tem as nossas equipes que andam nos postos, conversando com o trabalhador, isso tudo obedecendo que o Ministério Público do Trabalho pede, né? Que é a questão das uvas, o álcool em gel, a questão diminuir a contaminação. E a gente tem feito isso, instruindo o trabalhador, indo de posto em posto, conversando com cada trabalhador, pedindo para usem as máscaras, usem a questão, a gente explica como tem que ser o atendimento ao cliente. E tudo isso aí a gente faz esse trabalho para minimizar a contaminação, mas não deixa de ter. A gente já sabe que tem alguma contaminação em alguns postos, já teve contaminação por trabalhador, porque é verdade, o trabalhador é linha de risco, né? O frentista hoje, como é uma utilidade pública, não pode fechar, a gente sabe que tem que estar sempre lá trabalhando, se exposto a esse vírus aí. A gente tem só o quê? Feito um bom trabalho que é do papel do sindicato. Desde o primeiro momento, quando saiu a contaminação, nós não paramos. Nós continuamos lá no sindicato, fechamos as portas do sindicato, mas estamos atendendo lá dentro. Temos as nossas equipes que andam nos postos, conversando com o trabalhador e falando sobre essa questão do risco, né? Eu acho que é o mais importante, nós estamos fazendo esse trabalho, que é conscientizar o trabalhador de usar seus EPIs, que o próprio Ministério Público do Trabalho indicou, que é um parceiro do sindicato. Eu vejo hoje o Ministério Público do Trabalho como um dos grandes parceiros do movimento sindical. Não só do lado patronal, mas do lado do trabalhador, do laboral também. Eu acho que isso aí mais importante é isso, ter essa ferramenta e usar essa ferramenta. Entendi. E o que você está achando da administração do presidente Bolsonaro referente aos sindicatos? Olha, a verdade que hoje eu não sou contra a administração do nosso presidente. Eu acho que tudo é voltado, mas falta o diálogo. Acho que o diálogo é o mais importante. Eu acho que ele deveria ter chamado os governadores, conversado com cada governador, feito um plano de diretrizes igual foi feito aqui em Goiás, com o prefeito Roberto. O Roberto fez essa diretriz aqui, que foi, bem dizer, foi uma das melhores diretrizes tomadas por parte de um prefeito, que eu acho que deveria ser feito desse jeito, chamar todos os governadores e feito um plano. Eu acho que o mais importante é isso, feito um plano de ação em combate à pandemia, que não foi feito isso, né? Eu acho que isso aí, aquela discussão que é feita com um governador, que é feita com outro, eu acho que esse não é o momento. O momento era o quê? De se unir todo mundo em pró não só da sociedade, mas das pessoas, né? Que eu acho que dava para minimizar essa contaminação. Davi, não é uma gripe. Eu acho que essa gripe que estão falando aqui não é, viu? Que, igual ele fala, que simplesmente uma gripezinha. Não é. Essa, quando a gente atinge um ente querido, um familiar, ou mesmo um parente seu, né? Aí você vê que a coisa não é daquele jeito que ele falou, né? Não, é verdade, porque quando acontece com a gente, no terreiro da gente, a gente vê o tanto que dói. É diferente, né? Diferente. Isso é verdade. E quanto à carga horária, no caso dos fretistas? Sim, sim. Frentistas. Trabalhadores em postos de combustível. É isso, fala aí. Como que está? Olha, na verdade, a carga horária hoje, a maioria dos postos obedecem. A gente tem visto aí, a gente que acompanha,
Um ou outro que deixa de cumprir essas cargas horárias, mas enfim, 99% hoje cumpre a carga horária, a parte patronal segue as convenções coletivas, que é o mais importante. Eu tenho visto isso aqui, não só em Anápolis, mas em Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, que mudou muito. Depois que nós fundamos esse sindicato, a gente houve um acordo interno com o setor patronal para regularizar tudo o que foi... que estava de errado, e graças a Deus deu certo, Juliana. Acho que é importante, isso que é o mais importante, a representação e um bom diálogo. O bom diálogo resolve muita coisa. E vou te fazer uma pergunta aqui, ô Darlan, bem assim, né? Você que está entrando na política agora, se você fosse você hoje, o presidente da República, o que você faria para melhorar os sindicatos hoje? Na verdade, eu não sou, eu te falei, não sou contra aquilo que vem de encontro ao movimento sindical. Eu acho que tudo é renovado. Teve renovação, os bons estão sobrevivendo, os bons sindicatos. Aqueles que não faziam aqueles seus trabalhos de buscar o associado. Quando eu fundei o sindicato, meu primeiro momento foi que abrir as portas do sindicato para o trabalhador. Para o trabalhador participar, conhecer o que é o sindicato. Isso que é o mais importante, não ter medo. Porque a maioria das vezes o presidente tem medo dessa questão de abrir porta do sindicato para trabalhador. Nós não, nós fizemos o trabalho inverso. Eu abri a porta, associei todo mundo, deixei todo mundo filiar, fiz um movimento diferente. E graças a Deus a gente tem essa quantidade de sócios hoje, devido a isso, que a participação efetiva do trabalhador, que é mais importante, a gente deixar o trabalhador participar, se envolver com o seu sindicato, conhecer o que é o sindicato. Eu acho que isso é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que se o que foi feito pelo presidente da República, não foi nesse agora, mas no anterior, que foi na época do Michel, que veio a reforma trabalhista, tudo isso aí, eu me preparei para isso, viu, Liane? Eu acho que é o mais importante, para esse setor de mudanças. Graças a Deus as mudanças vieram e hoje a gente está bem, a gente tem os associados, a gente tem muito benefício, tem a participação efetiva do trabalhador, que é o mais importante. Isso que é gratificante para a gente. Inclusive, o Darlan, ele me passou algumas fotos, eu estava olhando. Sim. As suas, assim, realmente o trabalho de vocês, do sindicato, é um trabalho muito excelente. Eu vou passar aqui para os nossos ouvintes, para vocês também terem a oportunidade de ver o trabalho que eles fazem no sindicato. Agora me fala aqui, Hélio, aqui em Anápolis, vocês têm sede do sindicato ou é só em Goiânia? A nossa sede é em Goiânia. Aqui em Anápolis é uma subsede. Como eu sou de Anápolis, quando a gente fundou o sindicato, é para ter fundado aqui. Só que naquela época, quando a gente não tinha um sindicato, eu não achava que... Eu pensei, vou fundar um sindicato e trabalhar aqui em Anápolis. Mas, na verdade, o que aconteceu? Eu fui o presidente da minha federação, que era de São Paulo, falou, não, Goiás não tem esse sindicato ainda. Como não tem, você tem que fundar lá em Goiânia. Eu falei, então vamos para Goiânia, vamos fundar lá. Eu nem sabia andar em Goiânia na época. E fui sozinho para Goiânia. Realmente fui com a minha diretoria. Mas só na época quem afastou do posto que eu trabalho muito tempo lá no posto Amador, que é posto JK hoje, que é posto Corujão. Eu sou funcionário há 23 anos lá. E com isso eu fui para Goiânia. E lá fundamos o sindicato em Goiânia. Só que fundamos lá com 4 municípios, que é Goiânia, Anápolis, Teresópolis e Goianápolis. Depois de 3 anos, que foi o acordo que eu fiz com o sindicato dos minérios, que a gente poderia virar estadual. E foi o que aconteceu. Depois de 3 anos eu fiz minha extensão de base, aí nós viramos sindicato estadual, depois que o Ministério do Trabalho liberou o nosso código sindical, depois de 5 anos liberou o código sindical. Aí com isso que aconteceu. Mas desde o começo, como eu sou de Anápolis, eu vou em Goiânia, vou para Goiânia todo dia e volto. Eu fico nessa anda. Tem dia que eu vou em Goiânia, que eu esqueço algum documento aqui, tenho que voltar para Goiânia e voltar para Anápolis. Mas isso aí faz parte, a gente vai se estruturando, se organizando. Mas desde o começo, quando foi feita a fundação, eu tenho uma sede aqui em Anápolis. Fiz nosso escritório aqui, atendo os trabalhadores. Aqui em Anápolis eu costumo dizer que aqui em Goiânia, na região metropolitana, eu chego quase a ter 100% de filiação. Porque eu me dediquei tanto a essas bases que eu representava, que é a Goiânia e a Anápolis, no começo, né, que a gente fez um trabalho excepcional. Filiei todo mundo, quase 100% sozinho. Não vou dizer que é todo mundo, porque a gente tem algumas oposições ainda que eles não querem, né, esses benefícios, né? Porque a gente sabe que ainda tem, nem Jesus agradou todo mundo, né? E não agrada esses pessoal, mas a gente chega a ter quase 100%. Eu fico feliz de dizer. Na região metropolitana de Goiânia, aí, que é Aparecida, a Grande Goiânia, que a gente fala, é a mesma situação.
quase 100%. E isso possibilitou que a gente crescesse para o Estado, fizesse trabalho diferenciado. Eu consegui fazer esse trabalho, compramos os apartamentos em Caldas, associamos a clubes grandes em Goiânia, clubes grandes aqui em Anápolis, vivemos parte de medicina para o resto do Estado. Tudo isso aí foi um crescimento, assim, graças a Deus foi muito rápido, né? Porque a gente trabalhou também, né? Essa é a verdade, é essa. Realmente, porque quando a pessoa vê que realmente o dinheiro está sendo aplicado em coisas boas, que beneficia ela mesmo, isso, óbvio, que vai voltar, né, para ela, com certeza. Sim, né? sim. E você falou uma coisa importante aí. Você antes trabalhava lá no posto, você ainda faz parte do posto amador, que você falou? Sim, na verdade a prerrogativa por você ser dirigente sindical, que o próprio Ministério do Trabalho pede, é que a pessoa seja ligada àquela entidade que você está representando. Como eu trabalho em posto, na época que eu fui para o sindicato, tinha uns 13, 14 anos, né? Então. Eu fui pro sindicato, fundei o sindicato, mas já tinha muito tempo de categoria já, de trabalhador em posto já. Eu sou da categoria de postos, né? É bom que você teve aquela visão, você sabe o que é necessário. Eu preciso disso, eu estou vivendo isso, eu sei quais são as minhas necessidades, e lutou pela causa e continua. É isso que dá certo. Justamente é isso que faz a diferença. Faz a diferença. Agora, vamos falar em política. Você é o presidente do PL em Anápolis, certo? Sim. Há uns 4 anos, quando eu conheci a deputada Magda Mofato, uma amiga nossa, ela me convidou para fazer parte do partido dela, né? Ela é antigo PR, hoje é PL. Eu vim, na época, quando a gente montou o partido, na campanha passada de vereadores, de prefeito, ela me convidou para vir. Eu estava num momento muito bom da minha vida, do movimento sindical, enfim. E eu tive o prazer de conhecê-la e ela me fez o convite para a gente ser presidente do partido aqui, administrar o partido, porque ela sempre tentou aqui em Anápolis colocar uma pessoa de confiança e nunca conseguiu. Pessoas que realmente trabalhassem pelo partido, que lutassem e que levassem demandas para ela, né? Nessa época me convidou e eu vim para fazer parte do partido, montei o partido, nós fizemos aí em torno de 7 mil e poucos votos, que foi uma votação muito boa. Fizemos a nossa coligação com o PMDB, elegemos um vereador pelo partido. Por pouco não elegemos 2 vereadores. Isso na eleição de 2000? Da eleição passada, 2016. No pleito que o João era prefeito, e aí nós apoiamos o João, corremos atrás e fizemos um trabalho ímpar. Graças a Deus o PL teve uma sessão muito grande. Quem que é o vereador de vocês? Hoje é pelo PT, o PMDB. Nós fizemos uma coligação PMDB e PL, que naquela época podia, né? Hoje não pode mais. Não pode. E nós elegemos um vereador, que é a Eline Rota, que é do PMDB, e eu fiquei de primeiro suplente pelo PL. Faltou quantos votos? 40 votos. Poxa vida. E 600 votos pra gente fazer o segundo, faltou essa aí. Isso, mas eu não parei, viu, Liane? Eu acho que não é bom dizer que a gente não parou. Eu, como suplente, eu trouxe uma emenda, pedi para a deputada uma emenda de R$300 mil, e uma emenda para Anápolis. Nós trouxemos outra emenda para uma ambulância de 195 mil, que é a ambulância semileito, que a Magda me deu também outra emenda. Enfim, nós não paramos como suplente, não. Continuamos a trabalhar, prazer, trouxemos emendas para Anápolis. E isso que é o mais importante, né? Eu acho que, como suplente de vereador, eu fiz meu papel. Ajudei, tenho acompanhado ali a Câmara Municipal, o trabalho da Câmara, a gente tem visto o que eles têm feito, o que não tem feito, quem deixar. Porque depois a gente aprendeu um pouco da política, né? E eu fico feliz. Hoje eu represento a deputada Magda aqui em Anápolis e represento também o deputado estadual Eduardo Prado. Não sei se você conhece, mas é o delegado, foi delegado da Polícia Civil, delegado-geral do DENARC. Foi aquele que prendeu aquele serial killer. Hoje eu que represento ele aqui em Anápolis também. A gente tem um trabalho, amigo meu pessoal. E a gente gosta de dizer, o Eduardo até é um amigo meu lá que frequenta a minha casa, participa junto comigo. E a gente está nessa empreita aí, né, no movimento político. São quantos filiados dentro do PL? Hoje, Anápolis, hoje a gente fez um trabalho, que é trabalho de formiguinha. Quando eu peguei o partido, nós começamos a fazer as filiações. Nós estávamos entre o 8º e o 9º partido. Hoje a gente está entre o 4º ou 5º maior partido de Anápolis. A intenção nossa era chegar entre os 3 maiores de Anápolis, né? Mas a gente já chegou entre o 4º e o 5º, tá ótimo pra gente, porque devido a essa pandemia, a gente não pode sair mais de casa, tem que não pode ir no corpo a corpo, conversar, fazer filiações, a gente tem dado uma parada. Assim que acabar essa pandemia, a gente vai retomar novamente essa questão de filiação.
E no seu modo de pensar, vai fazer quantos nessa eleição de 2020? Que você está pretendendo fazer quantos vereadores? Na verdade, a gente tem conversado com os nossos pré-candidatos, levado o nome da deputada. A deputada tem pedido para a gente fazer mais vereadores em Anápolis, quer ajudar Anápolis, já tem a intenção de vir trazer mais emendas aqui para o prefeito, enfim, para a sociedade anapolina. E com essa ideia, a gente tem ideia de fazer de dois a gente faz hoje, com a equipe que a gente está, com os pré-candidatos, com a organização que o partido está. Nós estamos preparando para fazer 2. Com o pé no chão. Pode fazer mais? Pode, mas isso vai dizer que o eleitor que conhece, que vai conhecer, que na verdade a gente vai ter candidato mais, né? Na verdade é essa. Com essa gama de candidatos que vai ter, a gente fica preocupado até com a questão da eleição. Se vai ter eleição realmente, se a questão dessa pandemia vai cessar, se vai vir uma vacina, se não vai vir. Tudo isso aí vai influenciar na eleição. Mas, igual eu te falei, a gente está preparado para fazer 2. Hoje 2 acho que a gente consegue fazer. E, na sua opinião, você acha que devem fazer, que ainda não foi julgado, talvez saia hoje, né, uma posição, mas, na sua opinião, você é a favor ou contra que as eleições sejam este ano? Tudo vai depender da questão dessa contaminação. A gente não sabe se a contaminação vai cessar, se vai vir mais forte. Os governos estão se preparando. Igual eu te falei, o prefeito de Anápolis se preparou, criou o hospital aqui de atendimento aos contaminados. Goiânia tem, mas e o resto do estado? E se aumentar, se diminuir? Eu acho que tudo é uma questão de esperar o que vai acontecer, né? A gente tem que esperar, tem que ver, tem que saber o que vai acontecer, porque não adianta a gente marcar uma eleição para outubro, sendo que também vai estar num pico de contaminação. Todo mês eles falam que vão ter o pico de contaminação. Todo mês. Mas a gente está vendo que ultimamente está crescendo aqui em Anápolis, em Goiás, está crescendo, né? Ontem eu li uma matéria até do Ronaldo Caiado, falando sobre a questão da contaminação nos municípios menores, né? A gente tem visto que os municípios menores estão aumentando, sim, a contaminação. E o que aconteceu? Como eles não se prepararam, como foi feito aqui em Anápolis, em outros municípios que já se prepararam para essa questão da contaminação, isso é preocupante. A gente vê que tem município que não está preparado e não se preparou e não está preparado. E estão indo agora no Ronaldo, né? O Ronaldo Caiado agora acho que deu uma sessão para ele, porque com essa questão aí da contaminação e esses municípios que não se prepararam, eles estão o quê? Estão tentando se abrigar no governador. Verdade. Essa é a verdade. Mas, por enquanto, então, está tudo normal, está trabalhando como se fosse a eleição agora em outubro, o PL está preparado para as eleições de 2020. Sim, nós estamos tomando os cuidados. Até teve ontem um pré-candidato que me ligou, ele me falando da questão dele que ele está com coronavírus, né? Até eu tinha marcado uma reunião na casa dele para tomar um café com ele, tudo foi só, então não vou nem da sua casa, porque vou esperar você melhorar para mim ir visitar você. E a gente sabe que isso é preocupante, mas a gente está tomando os cuidados. Acho que não só nós, mas todos os partidos estão tomando esse cuidado, não estão fazendo reunião, estão esperando, deu uma parada em tudo para ver o que vai acontecer, que a gente tem que esperar isso aí. A gente tem que esperar agora, na verdade, igual você falou, se vai ter reeleição mesmo, se não vai ter. Tudo isso aí a gente tem que estar se preparando para isso, para ver o que vai acontecer realmente. É uma incógnita, né? Vamos ver se essa semana, né, saia a decisão final, que isso é bom para todos, né? Já fica ciente, né? Tem que ter uma posição. A gente tem que saber como... Na verdade, o que eu percebendo, o pessoal está trabalhando só em redes sociais. Rede social, o pessoal está trabalhando muito, mas é o que tem que trabalhar hoje. A gente não tem como fazer reunião, né? Se você for fazer uma reunião com 20, 30 pessoas, você está pondo em risco não só a sua vida, mas a vida do pessoal que está junto com você. É preocupante. Hélio, é o seguinte, o Darlan já tem uma vizinha ali que o tempo, sabe, tudo que é bom passa rápido, né? Sim, o bate-papo nosso estava tão bom aqui que não deu a gente para puxar tudo do Hélio, mas a gente vai convidá-lo para vir aqui novamente e eu vou deixar você para fazer as considerações finais. Pode fazer suas considerações, talvez eu deixei eu não perguntei alguma coisa, você queira passar para os nossos ouvintes, fica à vontade. Agradecer você, Eliane, pelo convite, pela sua equipe que está aqui junto com você.
Eu acho que é importante. Esse trabalho que você faz à frente aqui do Canal 14, no seu programa, é muito importante esclarecer não só os seus telespectadores, aos ouvintes, o que está acontecendo por parte da questão do pleito eleitoral para 2020, esse bate-papo com os pré-candidatos, essa conversa com o pessoal do movimento sindical, mostrar que há mudanças, mas são mudanças que estão vindo melhor. Eu acho que tudo que vem de ruim no começo, é ruim, mas sou católico, eu costumo dizer que a gente tem que ter fé, que coisas melhores virão. E a dizer para os seus telespectadores que podem ter certeza que o que é difícil hoje, amanhã vem coisa melhor, pode ter certeza disso. E eu tenho comigo sempre isso. Eu sempre enfrentei muitos problemas, movimento sindical, político, enfim, familiar, tudo, a gente sempre enfrenta isso no dia a dia. Mas o que é mais importante, que sempre vem coisas boas no final, né? Obrigado mais uma vez a você e a todos vocês. Eu agradeço a você pela participação. Agradeço também a você, assinante da NET, pela audiência. Espero contar amanhã, no mesmo horário. Até lá. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida. Pamonha pura, aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade: espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 33 27 03 18. Via Amazonas Restaurante Pizzaria. Segunda e quarta, rodízio de pizza, caldo e macarrão. E na terça, você tem desconto de R$10 em pizza grande. Toda quinta-feira, caldo com preço especial. E na sexta-feira, temos o melhor da música ao vivo. Via Amazonas Restaurante Pizzaria. Rua Cristóvão Campos, número 175, esquina com a Rua Amazonas. Mais informações através do fone 99314 0456.